Esse é o trabalho do diabo. Perverter a verdade do evangelho. Cegar o povo para não contemplar o esclarecimento da verdade que o evangelho nos revela. Ele cega o entendimento das pessoas. Porque é isso que ele faz para tirar você da salvação, para levar você a cair da graça, para levar você a desviar da fé, para levar você a rejeitar o favor de Deus. Quando você se conduz no entendimento dentro de uma doutrina, de uma orientação, de uma instrução, que não é o que o evangelho ensina. Tem muita gente mais preocupada porque não bebe, não mata, não rouba, não fuma e está dentro de religião vivendo a formalidade religiosa. Isso aí não é sinal, não é garantia, não é alicerce da tua vida com Deus. Tu tem que ser prudente a estar firmado a tua vida com Deus, andando pelo evangelho com entendimento, naquilo que o evangelho ensina, para não desviar dele, porque se tu não estiver no evangelho, tu não pode ser salvo, tu não está andando com Deus. Você tem que ser prudente, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Paulo vai dizer, é muito importante isso, é porque o povo não ouve, não recebe, não está sendo instruído com essa doutrina, não está recebendo essa instrução, porque estão recebendo um bocado de mentira dentro das igrejas, não pregam a palavra, não pregam as cartas apostólicas, não dão doutrina para o povo, para a igreja, que a doutrina que a igreja precisa é a doutrina que está dada pelos apóstolos, nas cartas apostólicas, para preparar, proteger e deixar o povo prudente para se defender dos enganadores, do falso evangelho, doutrina de demônios. Paulo vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, que se os irmãos não estivessem andando dentro do evangelho, não poderiam ser salvos. O evangelho que Paulo pregou, o evangelho que Paulo informou aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, aos tessalonicenses. Esse evangelho, que é o evangelho que liberta e salva o homem, é o poder de Deus, que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, no qual ele não se envergonhava, ele não tinha nenhum problema em padecer pelo evangelho, porque ele dizia, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, não importa se é judeu, grego, gentil, crendo é salvo, mas crendo em quê? No evangelho. Esse evangelho que Paulo pregava e defendia com muita responsabilidade. Aonde Paulo vai repreender os irmãos aqui, em Atos 15, 1 e 2. Tinha irmãos, tinha pessoas pregando para o povo que tinha que crer em Jesus, mas tinha que guardar a circuncisão para ser salvo, porque senão não era salvo. O texto vai dizer isso, que eles diziam, se vocês não guardar a circuncisão, vocês não podem ser salvos. Estava tirando a graça de Cristo, estava anulando o sacrifício de Cristo. O povo estava achando que seria salvo se guardasse a circuncisão. Hoje não é diferente. Hoje o povo acha que só é salvo se estiver dentro de uma igreja, se for batizado, se der dízimo, se guardar sábado, se estiver dentro de tal grupo, cumprindo toda a obrigação, e com isso todos estão caídos da graça de Cristo. Creram em Jesus em vão, da graça tens caído. Foi o que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 5, versículo 3 e o 4. Vocês que vivem buscando salvação por esses meios e não recebem o único meio de justificação que Deus nos oferece por Cristo, da graça vocês têm caído. Vocês estão crendo em Jesus em vão. Não adianta dizer eu creio em Jesus e seguindo doutrina de igreja. Não adianta dizer eu creio em Jesus e seguindo doutrina de pastor. Não adianta dizer eu creio em Jesus e achando que é salvo porque é de uma igreja, porque é batizado, porque guarda o sábado, porque dá dízimo, porque faz isso, aquilo e aquilo outro. Da graça vocês têm caído. Não há outro meio de salvação não. Em nenhum outro há salvação. Só
Só Jesus Cristo é o único, singular, exclusivo meio de salvação. A obra de Cristo na cruz do Calvário não precisa mais de nada. Não adianta adicionar, não adianta acrescentar, não adianta criar outro meio. Só a obra de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para nos salvar, porque Ele consumou tudo que era necessário para o homem ser salvo, foi consumado com Jesus, por Jesus, no seu sacrifício, na sua morte. E quem crê nessa verdade será salvo. É isso que o Evangelho nos informa. O Evangelho não orienta ninguém a guardar sábado, a estar dentro de igreja, a ser religioso, a dar dízimo, a ser batizado, a viver assim, 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 para ser salvo. O Evangelho nos ensina a crer em Jesus. Ele é a mensagem do Evangelho. Jesus é o alvo pelo qual o Evangelho nos conduz. Jesus é a porta que o Evangelho nos mostra. Jesus é o caminho que o Evangelho nos mostra. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é o único meio de esperança do homem perdido para encontrar salvação que o Evangelho nos mostra. O Evangelho de Cristo não mostra nenhum ritual, não orienta ninguém a viver nenhum sacrifício religioso, não manda ninguém guardar nenhuma ordenança ou cerimonial dentro de igreja. O Evangelho de Cristo não orienta ninguém a estar dentro de igreja para ser de Deus ou para ser salvo. O Evangelho de Cristo nos conduz a Cristo, a viver em Cristo, guardar a palavra de Cristo, ser devoto a Cristo, esperar em Cristo, confiar em Cristo e ter a certeza e a convicção de que Ele é suficiente para nos guardar e nos livrar de todo o mal que a humanidade entrou por causa do pecado. Jesus é quem me resgata. É a garantia da minha salvação. É a certeza, a convicção que eu tenho na minha alma, da minha vida reconciliada com Deus, na promessa para a eternidade com Ele. É Jesus Cristo, e nele eu estou, porque Ele é o alicerce da minha fé e da fé de todos que queiram ser salvos. Jesus é o único alicerce, e ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que Deus colocou. É Jesus Cristo, não é guardar o sábado. É Jesus Cristo, não é estar dentro de igreja. É Jesus Cristo, não é dar dízimo. É Jesus Cristo, não é ser batizado dentro de igreja para ser salvo. O único fundamento da nossa fé, de garantia de firmeza com Deus para a salvação, é Jesus. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, eu prego o Evangelho, porque eu crio no Evangelho, estou firme no Evangelho e prego defendendo o Evangelho contra todos os mentirosos que deturpam e falsificam a verdade do Evangelho de Cristo e colocam o povo para viver um Evangelho maldito, anátema, levando o povo apóstata da fé. Amém, irmãos? Então Paulo foi um grande pregador e defensor do Evangelho. As cartas de Paulo foram escritas para isso, proteger os irmãos, advertir os irmãos, preparar os irmãos para se defender dos falsos profetas, dos falsos ensinamentos, para que os irmãos se mantessem firmes e fiel em Cristo, no Evangelho, e dele não se movesse, não importa quem estivesse pregando. Porque a autoridade para a igreja não é pastor, nem papa, nem padre. É Jesus, a palavra dele. Que nós temos que guardar a fidelidade e ser fiel até a morte. Guardando a palavra de Cristo, se mantendo no Evangelho, perseverando até o fim, para que sejamos salvos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Aqui é assim. Você recebe a luz de Deus, que tira você da cegueira espiritual. E leva você ao esclarecimento. Olha aí, onde você vai contemplar e conhecer a verdade de Deus, a verdade que liberta, o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para salvar. Não é uma igreja, não é obra social, não é obra religiosa, não é sacrifício religioso, não é ritual religioso, nem cerimônia religiosa, nem nenhuma obrigação religiosa. O poder de Deus para a salvação do homem é o homem crer no Evangelho. Salvação
é questão de crer e obedecer. Não é questão de se converter a uma religião e viver dentro das práticas, a ordenança da devoção e obrigação de igreja. Evangelho de Cristo não é uma igreja evangélica, não é uma religião evangélica. O Evangelho de Cristo é uma informação que o homem tem que crer nela e andar por ela, guiado por essa informação que nos conduz em Cristo e por Cristo, não dentro de igreja evangélica alguma ou qualquer outra. Amém, meus irmãos? Evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso. Pregar a verdade do Evangelho e defender os princípios que o Evangelho nos revela. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.